Muito boa tarde para vocês. Eu sou Jason Martins do canal Futebol e Realidade. Estou fazendo essa live do Facebook e daqui a pouco eu vou repostar no meu canal Futebol de Realidade no YouTube, que falará sobre temas sobre o futebol carioca em si, sobre o que aconteceu nos jogos desta semana, tanto pela Recopa Sul-Americana, pela Copa Sul-Americana e também pela Copa do Brasil, na qual estava envolvido o Botafogo, né? E continua envolvido, mas daqui a pouco vou abordar esse tema para vocês e também daqui a pouco vou falar também sobre algo interessante que aflige muito o futebol hoje, aflige a sociedade brasileira como um todo, mas que primeiro foi imposto no futebol e que as pessoas também não se dão conta do quanto que isso influencia a sociedade, que é algo que se chama falta de senso das proporções. Depois eu explico para vocês o que é senso de proporção e a gente vai falar bastante sobre este assunto, tá? Vou interromper a live, gente. Daqui a pouco eu não vou abrir aqui no Facebook, tá? Facebook, para que a gente possa, não vou voltar não. Eu vou abrir aqui o Facebook e nós vamos continuar falando sobre este assunto, tá? Só um momentinho. Aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Tá melhorando. Vamos lá, vamos abrir isso aqui o Facebook. Porque vou abrir aqui no PC para que eu possa acompanhar também os questionários. Colocar também os links de alguns vídeos que eu vou colocar na descrição nos comentários para que vocês possam ver, tá? Colocar na descrição nos comentários, porque eu também vou passar isso também pro Facebook, vai estar também na descrição no YouTube, tá? Mas esse é interessante o quanto que, né, a falta desse fenômeno chamado senso de proporções está afetando a sociedade brasileira como um todo e também principalmente já vem acontecendo isso no futebol no movimento de uma forma bem gradativa e não é no futebol brasileiro também, só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial. Tanto que tem um vídeo que eu achei que é de 98. Esse vídeo de 98, exatamente vocês vão ficar surpresos com o que aconteceu, né, nesse vídeo, que vai falar sobre o que a gente vai falar, abordar depois sobre senso de proporções, tá? Que vai ser a live, logo a live seguinte. Não vou falar sobre isso agora não, vou falar sobre isso é, falando sobre o jogo de ontem. Primeiro vamos falar do mais querido. O mais querido jogou ontem no Equador a 2.850 metros de altitude e exatamente a altitude ela atrapalha e muito como você pode executar bem um jogo de futebol, principalmente o Flamengo, que é um time vertical, um time que joga para frente, um time que realmente ele é muito incisivo na hora de atacar. Ele não, embora ele não seja reativo, mas ele tem a proposta de exatamente ser incisivo na hora quando ele ataca, tá? E a altitude ela atrapalhou o Flamengo de desenvolver o seu melhor jogo. Por quê? Porque o Flamengo foi obrigado a começar com uma estratégia diferente de jogo. Ou seja, se Gabigol estava suspenso, então o Diego Ribas veio para o Flamengo, jogou no meio de campo, então o meio de campo ficou o Ilharão, Gerson e Diego Ribas para organizar o jogo, e isso fez com que o Flamengo fosse menos incisivo e mais lento. Atrapalha em muito o jogo do Flamengo. O modus operandi de como o Flamengo faz o seu jogo. Então o que aconteceu? O Flamengo quase não existiu no primeiro tempo. O Flamengo jogou mal. O Independiente Del Valle, que tem o mesmo estilo vertical de jogo que o Flamengo, ele partiu para cima,
executou o seu jogo e começou o jogo ganhando o jogo por 1-0 com falha do Diego Alves. Falha meio frango, sabe? Pra mim foi frango. Pô, a bola não pode passar por dentro da mão do goleiro de alto nível que é Diego Alves. Isso é inadmissível. Se fosse na pelada eu tomaria a moca, tá? Mas 1-0 Del Valle e mereceu fazer o gol. No segundo tempo, o JJ tirou o Diego Ribas e colocou o Vitinho, que correspondeu, dando aquela, recuperando o espírito do Flamengo, que é um espírito de futebol mais agudo, um futebol que mais propositivo e vertical. Então o que aconteceu? O Flamengo ele conseguiu empatar com o Bruno Henrique e conseguiu virar o jogo. Fez 2-1 com gols de Bruno Henrique, que saiu contundido ontem, e é uma preocupação até mesmo para o início do Flamengo na Libertadores e também a sequência do Campeonato Carioca. E entrou Pedro. O Pedro pegou também, deixou o dele no segundo, entrou e deixou o dele no segundo tempo, ou seja, Pedro virou o jogo para o Flamengo. Mas do nada, numa jogada em que um atacante do Del Valle, que viu que ia perder a bola e ele esbarrou no Rafinha e caiu no chão, o juiz pegou e deu pênalti. Deu o pênalti. Para mim isso não foi pênalti. Para mim isso sem sombra de dúvida não foi pênalti. O camarada viu que ia perder a bola, se jogou e o juiz deu o pênalti. Sabe? São coisas de Comebol. Então o Del Valle foi lá e empatou o jogo. Para vocês verem que nem sempre o pênalti roubado, e quando é roubado ele não entra. Tem vezes que ele é roubado e entra, né? Então o que aconteceu? Na semana que vem tem um quadro de que o Flamengo, para ser campeão, ele tem que ganhar o jogo. Ele não pode pensar em empatar o jogo, porque diferente da Sul-Americana e da fase até as quartas de final da Libertadores, as semifinais da Libertadores, a Recopa Sul-Americana, 2 empates, 2 resultados iguais, ou seja, se o Del Valle ganhasse de diferença de um gol e o Flamengo ganhasse aqui de diferença de um gol, seriam resultados iguais, porque seria o mesmo, representaria um empate nos 2 confrontos. Vai para pênalti. 2 empates, vai para pênalti. O Flamengo ele tem que ganhar o jogo de amanhã. Não tem choro nem vela. A regra da Recopa Sul-Americana é essa. 2 empates, pênalti. Independente de quanto seja o empate. O Flamengo não pode empatar em 1-1, não pode empatar em 0-0, não pode empatar em 3-3. Porque senão o jogo vai para pênaltis. O Flamengo tem que ganhar o jogo sem tirar nem pôr. Agora vamos para a parte na qual o Vasco jogou ontem como sempre e sofreu como nunca. O que significa? O Vasco pegou, já ganhou fora de casa de 1-0 no caso do Oriente Petroleiro de Santa Cruz de la Sierra da Bolívia, mas jogou atrás, tomou sufoco, tomou bola na trave. O Vasco jogou como estilo Abel. Sentou no resultado, vamos ver que bicho dá. E no final do jogo, os camaradas do Petroleiro acertaram ainda uma bola na trave. Ou seja, quase que o Vasco consegue ainda ir para pênaltis nesse jogo. E talvez o Vasco perdesse esse jogo nos pênaltis, porque o Oriente Petroleiro foi melhor o jogo inteiro. Mas o Vasco conseguiu manter o resultado e simplesmente foi 0-0. Fora de casa ganharam de 1-0. O Vasco ficou com a vaga e ele consegue seguir na Sul-Americana, tá? O jogo da noite pela Copa do Brasil ontem foi o jogo até da TV Globo, foi Botafogo e Náutico. O Botafogo pegou e na Copa do Brasil, na primeira e segunda fase, o time
maior, né, time grande, vai para fora de casa enfrentar o pequeno, no qual o pequeno ele só tem a vantagem de jogar em casa. O que significa ter a vantagem só de jogar em casa? Porque se o grande for para fora de casa e empatar o jogo, o grande leva a vaga. Simples assim. Então, por exemplo, aconteceu isso com o Vasco semana passada contra o Altos do Piauí. O Vasco pegou, jogou fora de casa, jogou no Piauí, empatou em 1-1. O Altos estava empatando o jogo e o Altos ainda perdeu um gol no final do jogo, né? O Vasco ainda conseguiu empatar um jogo do qual um time grande era para chegar lá e atropelar. Mas estamos falando do Vasco de Abel Braga, então a gente não pode esperar organização tática, nós não podemos esperar a transformação do Vasco. Torcedor vascaíno, você vai ficar sofrendo até o Abel sair. Essa é a mais pura verdade. Só lamento por vocês, tá? Mas vamos voltar a falar de Botafogo, que era o que estávamos falando. O Botafogo mudou de técnico, saiu o Alberto Valentim e veio o Paulo Autuori. O Paulo Autuori está começando um trabalho. Então não é com uma semana de Paulo Autuori que você vai implodir 4 meses de Alberto Valentim. E ainda mais com um orçamento pequeno e ainda mais com os valores que tem o Botafogo, que são valores de baixo escalão, não é baixo calão não, tá? De baixo escalão, de baixo potencial, baixo potencial futebolístico, para falar a verdade. Porque na verdade tem jogador ruim, tem jogador bom. Os jogadores do Botafogo são muito ruins em comparação com os jogadores de Fluminense, que são ruins em comparação com os jogadores do Vasco e que são mais ruins ainda em comparação com os jogadores do Flamengo. A verdade é essa, e o Botafogo está abaixo de todos eles. E sem contar também do embrolho em que o Botafogo pegou. Botafogo Futebol e Regatas tem uma dívida de R$1 bilhão. Então o que acontece? Aprovaram no Estatuto do Botafogo no ano passado o Estatuto do Clube Empresa. Por quê? Porque está tramitando no Congresso Nacional, já foi aprovado pela Câmara, está no Senado para ser aprovado o Clube Empresa. Ou seja, clubes como semi-falidos, como Botafogo, Cruzeiro, Vasco e Fluminense, eles podem montar uma SA, se desmembrar das suas associações desportivas, porque elas não têm fins lucrativos, elas não podem ir à falência, e eles montam clubes empresa, com até mesmo capital disponível na Bolsa de Valores, e é como se surgisse uma nova agremiação. Esse projeto é de autoria do Pedro Paulo, que foi secretário-chefe da Casa Civil dos 8 anos de Eduardo Paes aqui na Prefeitura do Rio, e esse projeto ele está simplesmente sendo encabeçado. O grande mentor do projeto na Câmara é o Rodrigo Maia, filho de César Maia, que deu exatamente deu uma licitação em que havia só um foi convocado para a concorrência, que no caso foi o Botafogo. Então, é esse tipo de gente que está pressionando clubes que estão em dia com o Profut, como Palmeiras, como Flamengo e como Atlético Paranaense. Esses daí, clubes que devem quase R$1 bilhão para cofres públicos e fornecedores, que estão fazendo lobby para o Flamengo, para esses 3 clubes que eu citei, aderirem ao clube empresa. Mas esses clubes eles estão cumprindo com todos os requisitos do Profut, que Flamengo, Atlético Paranaense e Palmeiras lutaram muito para estabelecer o Profut. Ou seja, Rodrigo Maia, junto com os Moreira Salles, que eram donos do Unibanco, que tem grande ingerência no Itaú,
são esses caras que estão por trás desse novo projeto de lei do clube empresa. Então, vem bomba por aí. E agora vamos falar também de futebol, num outro que também quer aderir também ao clube empresa, que é o Fluminense Futebol Clube, que foi na terça-feira eliminado da Sul-Americana com um empate em 1-1 em casa. Empatou em 1-1 na semana passada e ontem ele empatou fora de casa em 0-0. Como o time da União de La Calera empatou aqui em 1-1 no Maracanã, chegou lá e empatou em 0-0, eles ficaram com a vaga na Sul-Americana, o Fluminense eliminado, só resta para ele Copa do Brasil, tá? E engraçado uma coisa, que esses clubes de futebol são exatamente clubes nos quais nós não podemos pegar e... Esses clubes de futebol eles têm um certo conluio, só um momentinho, um certo conluio com banqueiros, com lobbies, com com grandes empresas, e a hora que eles querem, eles colocam umas leis que exatamente não beneficiam os que estão em dia com as dívidas, como no caso acontece com o Profut, que Palmeiras, Flamengo e Atlético Paranaense estão em dia com o Profut. Mas sempre é para beneficiar aqueles que não estão nem aí para suas dívidas, como o Botafogo, como o Cruzeiro, como o Corinthians, que tem uma dívida gigante com a Caixa Econômica e tem uma dívida gigante com a Odebrecht, que é equivalente a R$ 1 bilhão, no qual a dívida com a Odebrecht ela é penhorada pela bilheteria do Itaquerão, tá? Então, infelizmente, são as coisas do futebol que atingem só um momentinho. Vamos já atender aqui o cliente. Então, gente, o que acontece? O futebol ele afeta bem exatamente a sociedade, né? Por quê? Porque os clubes de futebol eles podem dever rios de dinheiro para o governo federal, municipal e estadual, mas o cidadão comum ele não pode dever um centavo. Por que não pode dever um centavo? Porque senão aí confiscam teu dinheiro na conta, caso você deixe de pagar um imposto, bloqueiam a sua conta, caso você deixe de fazer uma declaração, ou de imposto de renda, ou então de empresa, bloqueiam a sua conta, porque bloqueiam o teu CPF e bloqueiam também o seu CNPJ. Mas os clubes de futebol fazem coisas muito piores e não acontece nada com os clubes de futebol e muito menos com seus dirigentes. Por exemplo, quando uma empresa tem dívidas com o governo e também com fornecedores e até dívidas trabalhistas, existem jurisprudências dessas instâncias a recorrer ao artigo 50 do Código Civil. Porque no caso da empresa não poder com seu patrimônio arcar com seus compromissos, eles vão diretamente nos bens pessoais de seus sócios e dirigentes. Não importa qual seja a porcentagem que você tenha na companhia ou na empresa pequena, você terá que tirar do seu bolso, dos seus bens, para que você possa pagar a dívida da empresa. Mas acontece com pequenas empresas. Com grandes empresas e clubes de futebol, você pode perceber que isso nunca acontece. Eu vou terminar a transmissão por aqui. Mais tarde, esse vídeo vai ficar postado no YouTube, no canal do YouTube Futebol e Realidade. E daqui a pouco, quando eu terminar aqui com o cliente, daqui a pouco eu vou fazer um outro vídeo aqui, uma live aqui no Facebook de novo, e vai fazer uma gravação de novo pro canal do Futebol e Realidade, tá bom? Um abraço para vocês e saudações.